And tonight I have a message that I think is very simple, Hoje à noite tenho uma mensagem que eu acredito ser muito simples, but in some ways is very deep. mas de algumas maneiras, de algumas formas, ela é muito profunda. It's like something that you can miss. É alguma coisa que frequentemente nós esquecemos, nós nos perdemos, deixamos passar. You can hear my words or the scriptures that we share, Você pode ouvir as minhas palavras ou as escrituras que nós vamos compartilhar, and maybe we can miss it. mas às vezes nós podemos nos passar, deixar esquecer algo. But to me this is one of the most fundamental concepts for us. Mas para mim, o que nós vamos falar hoje é um dos fundamentos mais importantes para nós. And so I'd like to share with you the PowerPoint, E eu vou compartilhar uma apresentação de PowerPoint. and we'll begin, Vamos começar. and I'll give you the signal each time. Okay, so I'd like to talk to you about your calling. Eu quero falar para você nessa noite sobre o teu chamado. But I'd like to talk to you about our calling. Mas eu quero falar sobre também o nosso chamado, como Our corpo. calling in God. O nosso chamado em Deus. When you become a Christian, Quando você se torna um cristão, God has a calling for your life. Deus tem um chamado para a tua vida. And this calling is both specific E esse chamado são duas coisas. Um muito específico para a tua vida and it's universal. e o universal. So we all have individual callings. Todos nós temos chamados individuais. But maybe we forget there's a general call for all of us. Nós também esquecemos muito frequentemente que existe um chamado universal para todos nós. And this is what I see sometimes. E é isso que eu vejo às vezes. That sometimes we focus too much on the specific calling. Às vezes nós nos focamos muito num chamado específico. Like, what is my calling, God? Deus, o que é o meu chamado, Deus? These other people, they have a calling. What's my calling? Esse outro povo aqui eu tô vendo que eles têm um chamado específico, qual é o meu? They seem to have a ministry. What's my ministry? Parece que eles têm um ministério, eu não. And we can focus so much on the specific one E eu me foco tanto num chamado específico that we may neglect the general one. e às vezes negligenciamos o coletivo, o chamado coletivo. And really, the universal calling is more deeper than the specific one. Claro que o chamado universal ele é mais Deeper, yeah. é mais profundo do que o chamado específico. And I'd like to share this with you now. Eu quero compartilhar isso com você nessa noite. So let's go to the next slide. So we know this scripture. Nós conhecemos essa escritura. You've read the scripture. Vocês já leram ela. But we need to realize who the scripture was written to first. Mas primeiro vamos entender para quem ela foi escrita. Now we know it's Peter. Sabemos que é Pedro, But who is he writing to? mas para quem ele estava escrevendo? The Bible A says Bíblia diz he's writing to Jewish Christians. que ele estava escrevendo para os cristãos judeus. Now tonight when I say Jewish, E hoje à noite, quando eu falar judeus, you need to understand você precisa entender uma coisa, that's one tribe que era uma tribo, of the 12. uma das 12, Because we get the words Jewish from the word Judah. porque nós temos a palavra judeus que ele vem ele vem da tribo de Judá. And we must remember this was written E nós- in the first E century. nós precisamos saber que isso foi escrito no primeiro século. And so we're going to get a concept that they understood Nós precisamos entender o conceito que eles entenderam, that maybe we don't. que estamos nos perdendo, talvez nós não estamos pegando. So when we read this, Então, quando nós lemos isso, we have a tendency to think of our time. nós temos a tendência de trazer para o nosso tempo. But we're going to think about their time. Mas hoje nós vamos pensar no que acontecia no tempo deles. So let's read this again. Vamos ler isso novamente. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. So he's talking to them about their calling. Ele está falando para eles sobre o chamado, So confirm it. confirmando, Give effort to it. afirmando, botando esforço nisso. And he goes on to explain more to them what their calling is. E ele segue explicando qual era o chamado deles. And really he's going to talk about the universal calling Claro que ele ia falar do chamado universal, that everyone's called to. que era todo mundo era chamado, chamado para todos. But before we do that, Mas antes de nós entrarmos nisso, let's think about specific calling. vamos pensar um pouquinho sobre o específico, Let's go to the next slide. ok?
Well, we know this. Nós sabemos disso, You can search and find your specific que calling. você pode buscar e achar o teu chamado específico, You can learn about your spiritual gifts. você pode aprender sobre teus dons espirituais. And I encourage you to do that. E eu te encorajo a que tu faça. You can go on the internet. Você pode ir na internet, You can take spiritual gift tests. você pode até fazer uns testezinhos que tem lá para te ajudar a descobrir quais são os teus dons. And you answer many questions, Você responde várias perguntas and they prescribe to you what they think the spiritual gift is. e eles te dão um resultado assim de que o que poderia talvez ser o teu dom, os teus dons espirituais. And it can help you. Pode te ajudar até. And then E aí, we can ask God, what is my passion? podemos perguntar para Deus também qual é a nossa paixão. What are you calling me to do? O que tu tem me chamado para fazer? What is it about my life that I feel passionate O about? que na minha vida eu tenho paixão de fazer? And it can reveal to you your specific calling. E Ele pode te revelando através disso o teu chamado específico também. Like, for example, Como por exemplo, when I share the Word of God, quando eu compartilho a palavra de Deus, it's exciting to me. eu me empolgo. I'm passionate about Eu it. sou apaixonado por isso. I know some pastors Eu conheço alguns pastores in my life long ago, ao longo da minha vida, né? they told me they retired Alguns pastores, já me aposentei. and that the hardest thing for them to do E a coisa mais difícil para eles fazer was to get ready for a sermon every Sunday. foi se preparar, que na vida deles, ao longo da vida deles, a coisa mais difícil foi ter que preparar as pregações. It wasn't their passion. Porque não era a paixão They deles. had to work at it so Eles tinham hard. que trabalhar duro para conseguir ministrar. They began to worry on Monday what was going to happen on Sunday. Já se preocupavam na segunda o que ia acontecer no domingo. And to me, Para mim, they didn't have that gift of teaching, eles não tinham o dom do ensino, por isso. but they were good people. Mas eram boas pessoas. And so your passion speaks to you. A paixão fala para ti sobre o teu dom, tua chamada específico. The next one, do you admire a certain calling on another person's life? Outra forma de descobrir o teu chamado pessoal é você admira em alguém, né, algum chamado, alguma vocação, te admira em alguém. Sometimes I watch a certain person, Às vezes eu olho uma pessoa específica. and sometimes nobody else is watching. Talvez ninguém está olhando muito atentamente, mas eu tô. I watch how they reach out to people that are like gone from the Lord. Às vezes eu olho para aqueles, algumas pessoas vão atrás daqueles que já estão longe do Senhor, vão atrás daqueles perdidos, And they're always going after them. vão sempre procurar eles. And it really, I notice it. Eu notei aquilo And it encourages me. e me encoraja também I a fazer o admire mesmo. them. Eu admiro eles. Okay, the last one. E o último, Is there someone who has been like a spiritual mentor to your life? se tem alguém que tem sido como um mentor espiritual na tua vida, Like a spiritual parent? como um pai espiritual. And many times spiritual parents impart to you something. E muitas vezes pais espirituais compartilham, transmitem algo para ti. In my life with my wife, Na minha vida com a minha esposa, por exemplo, our spiritual parents, nossos pais espirituais, the husband was a prophetic man. o marido, nesse casal, o marido era um homem profético. And my wife learned so much from him. E a minha esposa aprendeu tanto dele. And today she really ministers very deeply in the prophetic. E hoje ela ministra muito profundamente no profético. So that's what I'm talking about. É disso que eu estou falando, para ter dons, para buscar o teu chamado específico. We can search for our Nós specific podemos calling. buscar o nosso chamado específico, é possível descobrir. But let's go to the next slide. But what if this happens? Tá, mas e se o seu foco é muito em seu chamado específico, então você pode perder o que é a sua maior vocação. We can focus too much on this. Podemos nos focar demais nisso. It can be about me all the time. Tem tudo a ver comigo, meu chamado. Eu estou focando muito em mim. What's my ministry? É o meu ministério. What's my O calling? meu chamado. I want one. Eu quero um. What is it? Qual é? And we can miss the universal E calling. que nós perdemos o chamado universal. Sometimes we can be searching so much E às vezes nós buscamos tanto that we don't even come close. que nós nem chegamos nem perto. I told a story here just recently. Eu contei aqui uma história recentemente. I was teaching about the circle of grace. Eu tava ensinando sobre o círculo da graça. And when you stay inside your circle of E quando grace, você fica dentro do círculo da graça, you give life. você dá vida, brota vida. God uses you. Deus te usa.
But I gave an example. Eu dei um exemplo. A woman in our church many years ago. Uma mulher na nossa igreja, muitos anos atrás, She would prophesy ela estava profetizando for 5 minutes, por 5 minutos, 10 minutes, 10 minutos. and everyone was so E downcast. todo mundo estava acabado, né? Assim, There was no life in não it. tinha vida naquilo que ela falava. And we discovered E aí nós descobrimos that she wanted to be a prophet. que ela queria tanto ser uma profeta, She wanted to be like Tondi, my ela wife. queria ser como a minha esposa Tondi. She wanted to be inside Tondi's grace circle. Ela queria estar dentro do chamado da minha esposa. She focused so much on that ministry. Ela se focou tanto naquele ministério. She tried so hard to be that kind of ministry Ela tentou tanto ser aquele tipo de ministério that she was out of focus. que ela perdeu o foco. She was really good with hospitality. Ela era muito hospitaleira. She was a good servant. Ela tinha um coração de servo incrível. She had the gift of Ela tinha o hospitality. dom da hospitalidade. She had the spiritual gift of service. Ela tinha o dom espiritual do serviço. But no, she wanted to Não, be like mas Tondi. não, ela não queria isso. Ela queria ser igual a minha esposa. She wanted to be a prophet. Queria ser uma profeta. And so we can lose our focus Nós sometimes. podemos perder o nosso foco às vezes. I was in a church as a young man many years ago. Muitos anos atrás, eu estava numa igreja And there was this really tall guy in our e church. tinha esse cara altão na nossa igreja lá. And he got saved from drugs. E ele foi salvo das drogas. And he was kind of unusual man. Era um cara muito, assim, único, digamos. And he wanted to go to Bible school. Ele queria ir na escola bíblica, He wanted a ministry. ele queria um ministério. And so he enrolled in the Bible school. E aí ele School. ele entrou numa escola bíblica. And in the second week of the school, Na segunda semana da escola, they talked about the fivefold ministry. falaram lá sobre os 5 ministérios: Apostles, apóstolos, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, teachers. mestres. And he got it into his mind. E aquilo entrou na cabeça dele. He's going to read about prophets Ele disse que vou ler sobre os profetas, because that's what he wants to be porque é isso que eu quero ser. called to do. Eu quero ser chamado para ser isso. So in the third week of Bible school, E na terceira semana da escola bíblica, on Sunday morning, no domingo de manhã, this man was very tall esse homem era altão. and he had red hair. Ele tinha cabelo vermelho. Red, yeah. Bem vermelho. And he had an afro. He had an afro, you know. Ele tinha e era um cabelão ainda afro. So red hair, Então vermelho, very tall, alto and afro. e afro. And he stood up in the middle of the church E ele estava bem no meio da igreja, assim, when our pastor was preaching. quando o nosso pastor estava pregando. And our pastor would do a lot of pauses. E o nosso pastor, ele fazia umas pausas assim no He meio. was very soft-spoken. Ele falava bem macio, suave. And when he paused one moment, E quando ele dava aquela parada na pregação, this young man, esse homem he popped up se levantava. and he said, "Thus saith the Lord, Assim diz o Senhor. if thou would, if you will, Se você crer, if you will." se você for. And he began to stutter. E ele começava a gritar, forçar na barra, né? If you will. Se você for. And he raised his fist up to heaven Levantava a mão. and he cursed Punho. God. And he cursed at God. E até dava aquela amaldiçoada assim, Deus. We were all shocked. E nós ficávamos chocados. He was so angry at God Ele estava tão brabo com Deus, porque eu acho que o troço não saía. because he wanted to be a Porque ele prophet. queria ser um profeta. We looked at our pastor. E eu olhei para o nosso pastor assim. He was at the pulpit Ele estava no púlpito and he assim. was like Ele this. estava assim. And all the leaders of the E church in their todos os chairs, líderes da igreja ali sentados nas cadeiras. they all hung their head down low. Tudo assim. We were all shocked. Estavam chocados com o cara. He wanted to be a prophet Ele so queria bad. tanto ser um profeta. To us, it's a funny moment. It's a funny memory. É uma memória engraçada que eu tenho. But really for him, Mas para ele, it was a terrible time in his life. foi um tempo terrível da vida dele. He wanted to be a prophet so bad. Ele queria tanto ser um profeta Really, he didn't know what the universal calling was. que ele não nem entendeu primeiro o chamado universal. And I don't have a good ending to the story. Infelizmente essa história aí não termina bem, mas So, next one. What is our calling? qual é o nosso chamado então? Notice the word our. Entenda aqui, note a palavra nosso. What I'm sharing with you is O que eu estou compartilhando contigo é we have all of us a calling. todos nós And it's the same temos calling. um chamado que é o mesmo para todos. It's the universal O calling. universal, o chamado universal. It's our calling. É nosso chamado. Together.
juntos. we have a calling. Juntos nós temos um chamado. And we should notice it in each other's life. E nós deveríamos notar isso na vida um do outro. And we should follow this when we see it in another person's E life. quando nós vemos isso na vida do próximo, nós deveríamos seguir também. Remember when a disciple asked Jesus, Lembra quando o discípulo pergunta para Jesus: "Teach us to pray, Jesus." nos ensine a orar, Jesus. Jesus said, E ele diz: "Pray this way. então ora dessa forma: Our Father, Pai nosso who's in heaven." que está no céu. He says, "Our Father." Ele disse: nosso Pai. He doesn't teach them, "Pray this way." Ele não disse assim: ore dessa forma. Your Father. Teu Pai. He says, "Our Ele disse: Father." nosso Pai. Because we belong to something. Porque nós pertencemos a algo. We belong to the family of God. Nós pertencemos à família de Deus. And all of us E todos nós have the same calling. têm o mesmo chamado. This universal Com call. esse chamado universal. And we're going to see what it is in the Bible. E nós vamos ver isso na Bíblia. Everyone has it. Todos nós temos. It's primary. É primário. It's foundational. É fundamental. It's deeper than we realize. É mais profundo do que nós podemos nos dar conta. It's more important than being a prophet. É muito mais importante do que ser um profeta. Because it's foundational. Porque ela é a fundação. It's more important than being a pastor. É mais importante do que ser um pastor. Or having a specific ministry. Ou ter um ministério específico. It's our calling. É o nosso chamado. We belong Nós pertencemos. together in this calling. Let's go to the next slide. Now, we're going to talk about the original plan. Então vamos lá, o plano original de Deus. And starting right now, Começando agora, I want you to really think with me. eu quero que pense comigo aqui. Let's be logical Vamos ser bem lógicos when we read the Word of God. quando nós lemos a palavra de Deus. Let's try to understand Vamos tentar entender God's mind, a mente de Deus. what God's plan was. Qual era o plano de Deus? And we're going to find it in the Word. E nós vamos encontrar na palavra dele, And maybe we didn't know it before. que talvez nós nem sabíamos antes. But this is in the mind of God Mas isso está na mente de Deus. Acompanha comigo. that He had for His O people. que ele tinha para o seu povo. Now it's found in Exodus, Lá a gente encontra em Êxodo 19:6. and it says this. E diz isso: vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. So He says to His people, Ele diz para o seu povo, the 12 tribes, as 12 tribos, at this time you know, nesse tempo você He's sabe, telling all of them, ele estava falando para todas elas: "You're my priests." vocês serão sacerdotes, são sacerdotes. Now I know today, Eu sei que hoje, when we think of that word, quando nós pensamos nessa palavra sacerdote, we think about certain denominations eu sei que aí na nossa cabeça vem algumas denominações religiosas that have que priests. têm o sacerdote. But that's not the concept Mas here. não é esse conceito aqui. Okay? He says to the whole nation, Ele disse para a nação inteira: I want you to be eu quero que vocês sejam my kingdom of priests. um reino de sacerdotes. So we know that's the original thought of God. Esse é o pensamento original de Deus. So let's take it for ourselves. Vamos pegar para nós então. God has always wanted you Deus sempre quis você, to see yourself que você veja você mesmo as a priest como um sacerdote. in this biblical concept. Nesse conceito bíblico que And we're nós going vamos to falar. explain it more. I will explain more of Eu it. vou explicar mais. But in the Bible, Mas na Bíblia, in the Old no Testament, Velho Testamento, a change happens uma mudança aconteceu about this concept. nesse conceito. If I could say it this way, Se eu puder usar dessa forma, eu vou explicar assim. this is not God's first idea. Não era a primeira ideia, primeira ideia de Deus. This change that's about to Que essa happen. mudança acontecesse. And you'll know this when we read this. Você vai se dar conta quando nós lermos isso. Let's go to the next slide. So the plan has O changed. plano foi mudado em Êxodo 32, And it's changed when we read the story about the golden calf. quando nós lemos a história do bezerro de ouro. Yeah, that's good. And so you know the story. Você conhece a história. All of Israel is waiting. Todo Israel estava lá esperando. Moses goes up into Mount Sinai. Moisés sobe no Monte Sião. Sinai. God is giving him the 10 commandments. Deus dá os 10 mandamentos, But it's 40 days. mas 40 dias. The people are waiting. O povo estava lá embaixo esperando. 40 is a number often in the Bible of test. Bem comumente, o número 40 na Bíblia ele é usado como um número de teste, uma prova. Jesus is in the desert for 40 days. Jesus estava no deserto 40 dias. He's in the test. Ele estava no período de teste. Israel's in a test now. Israel estava no período de teste. And the test is, E o teste era:
waiting. E espera aí. And that's a hard thing É sometimes. uma coisa difícil às vezes para fazer, né? I want to tell you a tiny little personal story. Vou te contar uma historinha pessoal minha. I travel all the way here, Eu viajei até aqui, todo de lá dos Estados Unidos até aqui. 13 hours by plane. 13 horas de avião. And the worship team is ministering. E aí o louvor aqui estava ministrando. And I don't understand a lot of E Portuguese, eu não entendo muito de português. but I understand some. Mas eu entendo alguma coisa. And God starts speaking to me E aí Deus começou a falar para mim aqui. right here Aqui. during worship tonight. Durante o louvor essa noite. Surrender. E ele diz, te rende. Surrender something to me. Renda algo para mim. Because I've been waiting for this to happen. Porque eu estava esperando It's hard to wait que sometimes algo aconteça. E ele, eu sei que é difícil esperar às vezes when para que you Deus... really want something, Quando tu realmente quer alguma coisa, é difícil when you're esperar. expecting something. Quando você está esperando algo. And I was really ministered to tonight. Eu fui muito ministrado hoje à noite aqui. God met me here tonight Deus me encontrou aqui nessa in a noite. very special way. De uma Really. forma muito especial. And I praise Him for that. E eu adoro Ele, eu louvo Ele por isso. So waiting Então, is a test. esperar é um teste, é uma And they're prova. waiting for Moses to come down. E eles estavam esperando para que Moisés descesse. And the Bible E a says Bíblia diz, they can't wait any longer. e eles não aguentaram esperar. They talk to his brother, Aaron. Falaram com o irmão de Moisés. Say, Aaron, Arão, we don't know where your brother eu is. não sei onde é que o teu irmão foi. So you make us a God. Tá, então tu faz o seguinte, tu constrói pra gente um Deus aí. And here's all these golden earrings, Tá aqui, eu te dou os brincos de ouro, all this jewelry, toda a joia que nós temos. put it in a fire, Bota no fogo aí and make us a God. e faz-nos um Deus. He makes a golden calf. E aí ele fez um bezerro de And you ouro. know the story. Vocês conhecem a história? When Moses comes down, E quando Moisés desce, the Bible a says Bíblia diz there's a sound of war in the camp. que tinha som de guerra no acampamento. And they're worshiping an idol now. Estavam agora adorando a um ídolo. And so he says, E aí ele diz, who's on the Lord's side? ele disse, quem está do lado do Senhor? Only one tribe says, we are. Só uma tribo disse, nós estamos. It's the tribe of Levi. A tribo de Levi. And then God says, E aí Deus diz, as a result of that, como resultado disso, He says these things. Let's go to the next slide. In Numbers, he says this. em Números 8 ele diz, e eu, eis que tenho tomado os levitas no meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. So here's the concept. Aqui está o conceito. Levites Os levitas are now the priests. agora são os sacerdotes. Look at the little phrase there. Olha a pequena a frase ali. Instead of every firstborn male, Ao invés de todo o primogênito, todo homem, o primeiro homem que nascesse, so think with me now. pensa comigo. Before this event, Antes desse evento da Who are the idolatria, priests? quem eram os sacerdotes? who are the priests in Israel? Quem eram os sacerdotes de Israel? Well, number one, Primeiro, he said, ele disse, you're my holy nation. vocês são a minha nação santa. All of you are my kingdom of priests. Todos vocês são meus sacerdotes do meu reino. And now it says, E agora o que ele diz? I'm going to take Levites Eu vou pegar agora só a tribo dos levitas, a tribo de Levi, to be priests para serem sacerdotes. instead of Ao invés, every firstborn male. Every firstborn male. ao invés de todo primogênito. So again, let's be logical. Vamos ser lógicos aqui. The first priests, Os primeiros sacerdotes, before there were Levites, antes dos levitas, was everybody, era todo mundo, every family, toda a família, and specifically especialmente the firstborn son. o primogênito de cada família. He will be representative of the family. Ele iria representar a família. He will be a priest. Ele seria o sacerdote. This was God's original Esse plan. era o plano original. The whole nation Toda a nação, is to be priests. toda a nação era para ser sacerdote. And every firstborn son E todo primogênito will represent the family representaria a família. and serve him as a E priest. serviria ele como sacerdote. But now there's a change. E agora houve uma mudança. The plan is altered. O plano foi alterado. It's not God's original thought in his mind. Não era o plano original de Deus, And only one tribe. mas somente agora uma tribo. And you know this E você conhece if you isso. read the Bible. Se você ler a Bíblia. Levites are now the priests. Os levitas agora eram os sacerdotes. Something starts Alguma coisa muda, começa, that wasn't so before. que não existia antes. Okay, let's go to the next slide. We'll keep thinking.
All right, so the universal call Então, o chamado universal was to be priests. eram para ser sacerdotes. And the New Testament confirms E o this. primeiro, em Novo Testamento, confirma isso. Vocês também... Peter says this, O Pedro diz isso. and he says it to Jewish E believers. diz aos cristãos judeus. Now think about it. Pensa comigo. Jewish believers, Os cristãos judeus. Christians who are from the tribe of Judah. Cristãos que eram da tribo de Judá. Because at this time of history, Porque nesse tempo da história, there are lost tribes. as tribos estavam perdidas. The only one that has stayed A together única que ficou junta is Judah. era de Judá. Now they're called Jews Agora eles se chamam os judeus from the tribe of Judah. das tribos de Judá. Da He's tribo de talking Judá. to these people. Ele estava falando para essas pessoas. They think Eles acham a priest que um sacerdote has to prove himself precisava provar se provar, that he is from a family of que Levi. ele precisava provar que era da tribo de Levi. And so something is changing now. Tá, mas agora algo está mudando de novo. Now really what Peter is saying, O que realmente Pedro está falando, something is returning. algo está retornando ao original. The call is returning back to the original. Tá, o chamado está retornando para o original. It's no longer just Levi. Não é somente da tribo de Levi, os levitas. The priesthood of Levi Os sacerdotes da tribo de Levi, had a beginning no começo, at Mount Sinai, lá no monte, who's on the Lord's side, quando estavam ao lado do Senhor, and now it has an ending e agora está terminando. with Christ Está terminando em Cristo and his body. e o corpo de Cristo. No longer Levite priests. Não tem mais os levitas, os sacerdotes da tribo de Levi. So let's read this again with that thought. Vamos ler isso novamente com esse entendimento agora. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. When we read this, Quando nós lemos isso, maybe we don't grasp what the depth of it talvez a is. gente não entenda, não saque qual é a profundidade disso. To a Jew, Para um judeu to be told, ser informado, ser dito a ele we are priests. que eram sacerdotes. We thought it was just Mas eu Levites. achei que só eram os levitas. Something is changing now. Algo mudou agora. With Christ coming Com Cristo vindo and he creating a body for himself, e ele criando um corpo dele, he's returning the original plan. ele está fazendo com que o plano original retorne. To the Jews, Para os judeus, when they read this quando eles leem isso, in their gatherings, quando eles se juntam in churches, nas igrejas, it's like, really? This is true? eles pensam assim: realmente esse troço é verdade? This is revolutionary. Isso é revolucionário. This goes against thousands, Isso vai contra anos, many years muitos of anos tradition de tradição, milhares de anos de tradição and their culture. e cultura. But he's giving them a realization. Mas ele está dando a real para eles, What- está informando what- o que realmente acontece. What your calling is. Qual é o teu chamado agora? You're all priests. Vocês agora são todos sacerdotes. Just like he said in Exodus. Como ele disse originalmente lá em Êxodo. You're my holy nation. Vocês são minha nação santa. You're my kingdom of Vocês priests. são meu reino, reino de sacerdotes. Now, there are many teachings about this, Existem muitos ensinos sobre isso, especially in the New Testament especialmente no Novo Testamento. and especially in the book of E Hebrews. especialmente em Hebreus. Now think about that. Pensa comigo. Hebrews, Hebreus. the book of O Hebrews. livro de Hebreus. Who is it written to? Quem ele estava escrevendo? A quem ele estava escrevendo? To Hebrew Christians. Aos cristãos hebreus. And in the book of Hebrews, E no livro de Hebreus we have 13 chapters. temos 13 capítulos. 11 of the 13 chapters, 11 dos 13 capítulos, you can find the word priest, você pode encontrar a palavra sacerdote plural priests, no plural também, or priesthood. ou sacerdócio. The message of Hebrews to the Hebrew A Christians mensagem do livro de Hebreus para os cristãos hebreus, in that book, naquele livro, you are priests. é basicamente essa. They had to Que relearn vocês this. são um sacerdócio.
Vocês são sacerdotes, têm que reaprender sobre o sacerdócio. They thought it was just Levites. Eles acharam que era só os levitas. But God is returning the original plan. Mas Deus estava retornando ao plano original. And it's our calling E é o too. nosso chamado também. Let's go to the next slide. So, let's be logical. Então vamos ser lógicos aqui. Who in the Bible is the first priest? Quem na Bíblia é o primeiro sacerdote? Because we're going to learn this in the book of Nós Hebrews. vamos aprender isso no livro de Hebreus. When he teaches the Hebrew Christians Quando ele nos ensina os cristãos about priests, em Hebreus sobre sacerdote. he gives them two models. Ele dá dois modelos. He says in Hebrews, Ele diz em Hebreus, Melchizedek, primeiro Melquisedeque, that's your model. é o teu modelo. And really, E realmente, Jesus Jesus follows that model. segue esse primeiro modelo. So we need to understand who Melchizedek Nós was precisamos entender quem Melquisedeque era and what kind of e priesthood que did he tipo have. de sacerdócio ele tinha. If we can discover what he was doing, Se nós conseguirmos entender o que ele estava fazendo, and the Bible tells us e a Bíblia nos diz that we're priests too, que nós também somos sacerdotes, then what he does, então o que ele faz, we're supposed to do. nós deveríamos fazer It's também. all of our calling. É um chamado de todos nós aqui. Let's read that scripture. Vamos ler essa escritura. Então Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Okay, there's so much to say now. Tem muita coisa para dizer a Now, respeito disso. this is really interesting. É muito interessante isso aqui. The word Melchizedek A palavra Melquisedeque means this: significa isso, King of Rei righteousness. da justiça. And he's also called in the Bible E ele também é chamado na Bíblia, King of Salem. o rei de Salém, também é chamado rei de Salém. And this is what we know from reading the Bible. E é isso que nós sabemos por ler a Bíblia. He was king Ele era rei of righteousness de justiça and of a place called Salem. de um lugar chamado Salém. Later it's going to be called Mais tarde virou Jerusalem. Jerusalém. So he's king. Ele é o rei. Now I have to explain something to Vou te you. explicar algo. Melchizedek Melquisedeque is not his name. não era o seu nome, It's not his name. não era o nome dele. It's not like me. Não era como eu. When you talk to me Quando você fala comigo, or you talk about me, quando você fala de mim, Jim Curtis. Jim Curtis, That's my name. é o meu nome. And you have a name. Você tem um nome. His name was not O nome Melchizedek. dele não era Melquisedeque. This is his title. Era o título dele. Let me give you like a modern example. Vou te dar um exemplo bem moderno aqui. One day I was on a plane Um dia eu estava no avião. and it was in Rio Yeah. Era no Rio de Janeiro. and I was flying back to the United Estava States. voando para os Estados Unidos. And it's very late. Era tarde. We're waiting. Esperando. It's like 45 minutes. 45 minutos e nada. And then I see a man. Aí eu vi um homem. He's coming down the aisle Começa a caminhar no corredor assim no avião. of the large plane Era um avião grande, nós sentado dentro esperando e não partia, né? Ele veio caminhando no corredor, filled with passengers. cheio de passageiros. And he's greeting every single passenger. E ele começa a cumprimentar cada um. And this is one of our former presidents. Yeah. Era um dos nossos ex-presidentes. So this is our president Nosso presidente, from a long time ago. de muito tempo atrás. He's retired, Ele right? tá aposentado. His name O nome dele is Jimmy Carter. era Jimmy Carter. O nome That's dele. his name. O nome dele. Like I have a name, Como eu tenho um nome, Jim Jim Curtis. Curtis. But when people talk to him, Mas quando as pessoas falavam com ele, they don't say that. eles não chamavam ele pelo nome. They don't say, "Hello, Jimmy Carter." Ele diz: não, oi, Jimmy Carter. He's got an honorable title, Ele tinha um título de honra, and it's Mr. President. que era senhor presidente. Even though he's not currently the Ainda que president, não era o presidente atual, he has that title. ele tinha um título. It's his honor. Era um título de honra que ficou. The same nele. thing is true in some of our other government Alguns officials. em outras posições de governo isso também acontece, né? When they finish their terms, Quando eles terminam o trabalho, o we tempo still deles, call them governor. eles continuam chamando ele de governador. They've earned this title. Eles como que ganharam o título, né? And so Melchizedek, Então Melquisedeque, biblical scholars believe,
os estudiosos creem that's not his name. que não era um nome. And we're going to discover who he is E vamos descobrir quem ele é in just a little while. daqui a pouquinho. But I want you to Mas realize eu quero que você se dê conta he was the first priest. que ele era o primeiro sacerdote. This is his title, Era o título dele, King of Righteousness. Rei da Justiça. This man is righteous, Esse homem era justo and he's king over a place, e ele era rei de um lugar, the future Jerusalem. a futura Jerusalém. The Bible A says Bíblia diz, when Abram is done with the warfare, quando Abraão terminou com a guerra, who comes to the scene? quem entrou na cena? This man, Esse homem, this Melchizedek. esse Melquisedeque. And he comes to Abram, E ele vem para Abraão, and this is what the Bible e é isso says. que a Bíblia diz. He brought him bread and wine. Ele trouxe pão e vinho. He's the priest of the Most High. Era o sacerdote mais alto. And the Bible says, A Bíblia diz, now catch this, pega isso. he blessed Abram. Ele abençoou Abraão. He blessed him. Abençoou Abraão. We don't know a lot about Melchizedek. Nós não sabemos muito sobre Melquisedeque. There's not a lot of scripture about him. Não tem muitas escrituras sobre ele. But if he's the first priest, Mas se ele é o primeiro sacerdote, and later we find out the Bible says e mais tarde nós descobrimos que a Bíblia diz he's so significant que ele era tão significante that even Jesus que até Jesus follows after his order. seguiu a sua ordem. Jesus follows this model of priesthood. Jesus seguiu o seu modelo de sacerdócio. So this is an important figure. Isso é uma figura muito importante. He blesses Abram. Ou seja, então aqui ele abençoa Abraão. Then the scripture A says Bíblia diz he blessed the Most High God. que ele abençoou o Senhor. So I want you to Ele think- adorou o Senhor. I want you to think with me now. Pensa comigo. He blessed people, Abençoou as a pessoas, person, uma pessoa, and he blessed God. e adorou. Ele bendiz a Deus. And now we're getting a glimpse of what our calling is. Então agora nós estamos tendo uma dica, uma pitadinha daquilo que é o nosso chamado. It might sound simple to you, Pode parecer simples para ti, but it's so mas é profound. tão profundo. It's who Jesus followed after. Nosso chamado foi também é o mesmo que aqui Jesus seguiu. Jesus recognized Jesus reconheceu that God saw him que Deus viu ele as a priest como um sacerdote after the order of Melchizedek. pela ordem de Melquisedeque. And so he's a priest Era um sacerdote who blesses. que abençoava. That's what you're called to do. Esse é o teu chamado. It's a deep calling. É um chamado profundo. It's all of our calling. É um chamado de todos nós. There was a woman Tinha uma mulher who was in ministry, que estava no ministério, and this woman wanted to have a child. e essa mulher queria muito ter um filho. Her and her husband tried, Ela e o marido dela, o esposo, tentaram por bastante tempo. and she was in ministry. E ela estava no ministério. And really, she was the leading ministry of her marriage. Ela, na realidade, era que do casamento ela liderava esse chamado ministerial. This woman was really the pastor of the church. Essa mulher era a pastora da igreja, And no ministério. the husband was like a teacher and support. O marido era, obviamente, apoiava e ensinava, era um mestre na igreja, mas ela era a pastora principal da igreja. And they were told they can't have children. E aí foram They were told by doctors. os médicos falaram para eles, olha, vocês não podem ter filhos. And then one day, many years later, she got pregnant. Um dia, muitos anos depois, ela engravidou. And it was a miracle baby. Nossa, era um milagre, um bebê do milagre, And né? there's great joy in their marriage. Uma alegria enorme no matrimônio, né? Aquele bebê. But as you know, mothers, Mas como vocês sabem, mães, when you take care of a child, quando você cuida de uma criança, it's like 24 hours at the beginning. no comecinho é como um trabalho de 24 horas. And this woman E essa mulher began to share with me, começou a compartilhar comigo. I think I've lost my calling. Eu acho que eu perdi o meu chamado. I've lost the ministry. Eu perdi o ministério. I'm in a situation now Eu estou numa situação agora that I can't minister as much. que eu não posso ministrar tanto. And it was such a struggle in her heart. Estava tão difícil para ela ter que lidar com isso. You see, sometimes we can so focus Sabe, às vezes nós nos focamos tanto on what is my ministry no que é o meu ministério that we forget que nós esquecemos we have this calling, all of us, que nós temos um chamado maior, todos nós, to be a blessing. para ser um abençoador. A primeiro and to bendizer people. a Deus e as pessoas. And she could continue to do that. E ela estava, na realidade, ela continuou fazendo a mesma coisa.
but she couldn't minister like she used to. mas ela só não ministrava como costumava. And so there's like a conflict in her mind. Existia um conflito na mente dela. I lost my Eu calling. perdi o meu chamado. It's decreased. Está diminuindo o meu chamado. But is it really? Mas na realidade, Because she has opportunities mas agora ela tinha oportunidade to bless God para adorar a Deus and to bless others e abençoar a outros every single day of her life. todo dia da vida dela. Let's go to the next scripture. Vamos na próxima escritura. So, now I will share with you what I believe. Eu vou compartilhar contigo o que eu creio. Who Melchizedek was. Quem era Melquisedeque? And I have some logic. Eu tenho umas lógicas aqui. You can see other scholars believe Tá, this. você pode ver que outras escolas, outras linhas de raciocínio creem também, tem problema. But other Bible scholars think differently. Mas algumas linhas até pensam diferente, mas But that's okay. está tudo certo, está tudo bem. Because I think this is logical. Porque eu acho que isso aqui é bem lógico. Okay. So Shem, I believe, was the priest of the family of Noah. Então eu acredito que Sem, o sacerdote da família de Noé. We already know from Scripture Nós já sabemos Sem um cara, tá? that the original plan Então, que o plano original is tá, that everybody's a priest, que todos são sacerdotes and the representative from the family e representam a família, is the firstborn son. é o primogênito. And that's who Shem is. E quem era o Sem? He's the firstborn son. Ele foi o primeiro filho, The nascido de three Noé. sons come in this order. 3 filhos vieram aí. Shem, Ham, and O Japheth. Sem, o Cão e Jafé. And now it says in Genesis Então diz em Gênesis that Noah blesses his 3 sons, que amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem e que seja Canaã o seu escravo. Cão é o pai de Canaã. and so the word here, tents, Então a palavra aqui, tendas, territórios, tendas, is a Hebrew word é uma palavra hebraica which can be understood as a holy tabernacle. que pode ser entendido como um tabernáculo santo. And so the prophecy from the father is Então a profecia do pai era: one son um filho will have a holy tabernacle. vai ter um tabernáculo santo. The other son, E o outro filho, the youngest, mais jovem, he's going to be blessed and be in that tent with him. ele vai ser junto, ele vai ser abençoado e vai estar com ele nessa tenda. And then there is this last son. E aí tem o último filho. And we can read about him in other scriptures. Vamos ler sobre ele em outras escrituras. But the point is, Mas a questão é, we know the firstborn son, sabemos que o primogênito, o primeiro nascido, what his name was, qual era o nome dele? and that's Shem. E é Sem. And so we believe Nós cremos that he lived during the time of Abram. que ele viveu no tempo de Abraão. He's the only priest mentioned in the Bible Ele era o único sacerdote mencionado ali na Bíblia during this time. durante esse tempo. And now we see him blessing E aí God vemos ele, esse sacerdote, louvando a Deus and blessing Abram. e abençoando Abraão. Let's go on. E vamos continuar, mas And now we see this is the call. vemos aqui o chamado. The Melchizedek priesthood O sacerdócio segundo Melquisedeque is called to bless God é ser chamado para adorar a Deus and to bless others. e abençoar aos outros. Sometimes we minimize this Às vezes nós minimizamos isso and we romanticize the fivefold ministry. e aumentamos os 5 ministérios. Like that's the goal. Essa é a nossa meta, a nosso objetivo. And we focus on that so E much focamos nisso tanto that we forget what we're called to do. que nós esquecemos o que de fato todos nós somos chamados para fazer. I love to tell the story Eu amo contar essa of a história. day I was in Toronto's church. Do dia que eu estava na igreja de Toronto. My eyes are closed. Meus olhos estavam fechados. I'm worshiping God. Eu estava adorando a Deus. And I feel like the Holy Spirit is getting my attention. E eu senti como que o Espírito Santo tentando chamar minha atenção. Assim. There's 4,000 people in the Tinham meeting. 4.000 pessoas na reunião. The Holy Spirit says, E aí o Espírito Santo diz: I want to show you eu quero te mostrar one of my choicest servants. um dos meus filhos escolhidos. Meus servos This is escolhidos. very unusual. É uma coisa muito... God wants Não é to muito show comum. me Deus quer me mostrar how he sees another person. como ele vê uma outra pessoa. This is really amazing. Interessante. So, I'm worshiping the Eu Lord estava adorando ao Senhor and I start looking around. e eu comecei a olhar assim. Where is this person? Onde está essa pessoa? I feel awkward. Eu me senti estranho fazendo isso.
looking at people while they're worshiping the Lord. Yeah? Olhando as pessoas enquanto eles estavam adorando. And so I go back, I'm worshiping, E eu voltei para adorar. and he says to me, E aí ele diz de novo: look in the back of the room. olha lá no fundo da sala. And I look in the back of the room, Olhei lá no fundo da sala. and there's a young woman, E tinha uma jovem. and she's pushing a wheelchair person. E ela estava empurrando uma senhora numa cadeira de rodas. It's an old woman Era uma senhora idosa que estava who aqui. can't dance before the Lord. She cannot. E ela não podia dançar para o Senhor. And there's so many people dancing Mas tinha before the tanta Lord. gente dançando ali. The atmosphere is so A celebratory, atmosfera estava assim, aquela atmosfera de celebração, so loud and alto, joyful. assim, uma alegria, estava fantástico. And in the back, E lá no fundo, where nobody sees onde ninguém via, but God mas Deus via. and me, E eu is this woman. tinha essa mulher. And she's serving the old woman. E ela estava servindo a senhora na cadeira de rodas. And she's moving her around like E ela- she's dancing. E ela movia a cadeira para que a senhora, como se a senhora estivesse dançando. And the old woman has such a smile on her face. E a senhorinha sentada na cadeira rindo. And she's got this little banner. E ela tinha uma bandeirinha. And she's going like this. E ela fazia assim. And I look at that E eu olhei para aquilo. and I start to E eu cry. comecei a chorar. You see this person E eles, você está vendo essa pessoa? and nobody else sees this person Ninguém está vendo lá. but you. Mas And you você. wanted to show me that. E tu quer me mostrar isso, Deus? This is how you see É assim people. que você vê as pessoas. This is how you value É people. assim como você valoriza as pessoas. It was so special for me. Foi tão especial para mim. You can't imagine how it touches my life Você não pode imaginar o quanto tocou a minha vida. because it teaches me something. Porque me ensina algo. That's what God values. É assim como Deus valoriza. Someone blessing another person. Alguém abençoando o próximo. This is a real calling. Esse é o chamado real. This is a deep calling. Esse é o chamado mais profundo. This is the original calling. Esse é o chamado original. This is what God had in mind for everyone. Isso é o que Deus tinha na mente desde sempre. Para Of all todo his mundo. people Para o seu povo. to be a blessing Para que o seu povo seja uma bênção. to him Para abençoá-lo, and adorá-lo to people. e as pessoas. Let's go to the next one. Now, this has to teach us something. Isso tem que nos ensinar algo. This has to really make us believe this. Isso tem que nos fazer crer nisso. Because Jesus is our model now. Porque Jesus é o nosso modelo hoje. Jesus is from the tribe of Judah. Jesus era da tribo de Judá. But long ago, Mas muito tempo antes, God was saying Deus estava dizendo about his Messiah, sobre o seu Messias, about his son sobre o seu who filho, would come to the earth. que iria vir à terra. He would be a Que priest ele seria o sacerdote forever. para sempre. Not like Levi. Não como os levitas. Levi had a beginning Os levitas tiveram um começo and an end. e um fim. But this Messiah, Mas o Messias, he will be a priest forever. ele seria o sacerdote para sempre. And he's going to follow E ele vai seguir the model of o Melchizedek. modelo de Melquisedeque. What did Melchizedek O que do? Melquisedeque fez? He blessed. Ele abençoou. He blessed Abram. Abençoou He Abraão. blessed God. Adorava a Deus. That was his calling. Ele bendizia a Deus e adorava e ajudava as pessoas. Esse é o chamado. And you know what? E sabe o que? That's what Jesus did. Isso é o que Jesus fez. There's a little story we know in the Bible. Tem uma pequena história que nós sabemos da In Bíblia. the beginning of the ministry of the 12 No disciples. começo do ministério dos 12 discípulos, And he's teaching the ele multitudes. estava ensinando as multidões. And the people are there all day. E as pessoas estavam lá o dia inteiro. And it's in a desert place. E era um lugar, um deserto. And the disciples say to E os Jesus, discípulos falaram para Jesus: send these people home. manda esse povo para casa. Send them away. Manda eles embora. We have no food for them. Não temos comida para eles. It's so late in the É day. tão tarde. Like, send them away. Manda eles embora. But Jesus is a priest. Mas Jesus era um He sacerdote. knows his calling. Ele sabia o seu chamado. His calling is to bless. O seu chamado era abençoar. And so Jesus says, Então Jesus diz: how much food do you have? quanta comida tu tens? Well, we have 5 loaves, Temos aí 5 pãezinhos, 2 fishes. 2 peixinhos. So what does he do? O que ele faz? He blesses God Ele bendize a Deus in the prayer. na oração He blesses the food. e abençoa a comida He blesses the people. e abençoa as pessoas. The Bible A says, Bíblia diz, not Jim, não o Jim, that Jesus que Jesus
is a priest que é um sacerdote, after this Melchizedek order. segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus knew Jesus sabia what he was called to do, que o que ele era chamado para fazer, to be a blessing ser uma bênção to God and to others. a Deus e para as pessoas. Let's go to the next one. Next slide, yeah. So, yeah, our calling, O seu chamado específico can change. pode mudar, mas a sua vocação universal como um tipo de sacerdote, segundo Melquisedeque, permanecerá sempre. O seu chamado é para abençoar. and let's read the last one, the last scripture. Next slide. E 2 Pedro 1,10 diz: portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. So, we have to make sure Nós temos que ter certeza that we know our calling. que nós conhecemos o nosso chamado. And yes, you have a specific one. Sim, tu tem um chamado específico, eu sei. And it can be your spiritual gifting. Pode ser baseado nos teus dons espirituais, It can change. pode mudar, It can be altered. pode ser alterado, You can develop it você pode differently. desenvolver ele de forma diferente, But the calling that we all have stays the same. mas o chamado que todos nós temos permanece o mesmo. Jesus is a Melchizedek style priest. Jesus era um modelo, um estilo do sacerdócio de Melquisedeque. That's his motivation. Era a motivação dele. He's looking to bless Ele olhava para abençoar God Deus, in bem dizer a Deus, in situations nas situações and bless people. e as pessoas. And Jesus is our model. E Jesus é o nosso So modelo. it's our calling too. Então é o nosso chamado também. And so that's your calling. Então é o teu chamado. That's my É o calling. meu chamado. But even more so, Mas ainda mais, it's our calling. é o nosso, em conjunto, o nosso chamado. We belong to this calling. Nós pertencemos a esse chamado. Jesus said, Jesus diz, it's more blessed to give é melhor dar than to receive. do que receber. So that's our calling, Esse é o nosso chamado. to be a blessing. Ser uma bênção. Let's all stand up. Vamos todos ficar em Let's pé, have a por word of favor. prayer. Vamos orar juntos.